E eu recebo aqui hoje, na nossa redação, aqui no T1 Notícias, ninguém menos que o vice-governador do estado, Laurez Moreira, que já nos conhecemos aí há bem uns 30 anos, né, nessa cobertura política. Laurez, que é natural de Dueré, foi vereador na sua cidade, muito jovem, vem de movimento estudantil, é, duas vezes deputado federal, três vezes deputado estadual, um mandato de vice, né? E é pré-candidato a governador no próximo ano. Já está andando muito, vice-governador. Seja bem-vindo aqui. Primeiro, eu quero cumprimentar todos que estão assistindo esse belo programa e te agradecer, Roberto, pela essa oportunidade. Eu tenho andado muito Tocantins, eu faço política por vocação e entendo que o político tem um dever de conhecer de perto. Eu duvido que tenha um político nesse estado que conheça mais o estado, a sua gente, do que eu. Eu tive o prazer de nascer no estado de Tocantins e sempre vivi a vida do tocantinense, desde as primeiras fases de desenvolvimento até o momento atual. E essa mudança pelo estado de Tocantins? Toda essa sua atuação, ela sempre foi muito forte na região sul, centro e sul do estado. E outro dia eu estava vendo o seu Instagram, lá por Araguaína, lá com o Baluarzinho, lá com o pessoal da região de Colinas também, e muita gente se juntando nesse projeto, além aí do César Raum, né, que a gente vê que tem te acompanhado, o próprio Raul Filho aqui da capital. Como é que está a receptividade quando se começa a falar de futuro do Tocantins? Roberta, eu sempre andei muito no estado. Eu tive o prazer de ter 3 mandatos de deputado estadual, 2 de deputado federal. Quando eu fui candidato federal, fui muito bem votado do Bico, mas antes disso, tive o prazer de ter sido secretário de Indústria e Comércio do governador Siqueira Campos. E na época, na secretaria, eu fiz um trabalho no sentido de ajudar na industrialização de Araguaína, principalmente, da implantação do distrito industrial. Naquela época, em Araguaína, o prefeito era Joaquim Quinta e o presidente da Federação da Indústria e Comércio era o Cunha. E a Cleide Brandão era presidente da Associação Comercial e Industrial de Araguaína. Nós temos boas parcerias, tanto é que em 1995 eu ganhei o título de cidadão araguainense. Olha só. Já fazem 30 anos que eu tenho essa ligação com Araguaína. Um dia desse, meu amigo, rapaz, você vai comemorar o aniversário em Araguaína? Eu falei, olha, em Gurupi, eu sempre comemoro, eu não convido ninguém, mas há pessoas que me ligam e dizem, vem aqui em casa que nós vamos tomar uma cervejinha e assar carne à noite. Sempre tenho amigos lá e isso já virou uma tradição. Muita gente, eu nunca convido ninguém, só aqueles que lembram que é meu dia, eu digo, vem aqui que tem a carne assada e uma cervejinha. Então, eu sempre comemoro o meu aniversário, isso eu faço há muitos e muitos anos. E Araguaína, esse ano, os amigos convidaram para estar lá. E é com muito prazer que eu fui em Araguaína, sou muito bem recebido, tanto é que eu tenho o prazer de ter o apoio hoje de 3 ex-prefeitos, já declararam o apoio para mim na minha pré-candidatura ao governo do Estado. E dentro das lideranças, a gente tem um bom relacionamento com todas as entidades de Araguaína, porque sabe o meu perfil. Então, como eu estava te dizendo, eu conheço o Tocantins, todas as suas etapas. Eu vivi todos os momentos envolvendo o Estado do Tocantins, desde a primeira fase, só não vivi a primeira, do Tocantins, ele começou, era um vazio demográfico muito grande, nós tivemos os primeiros habitantes do século XVIII, quando vieram os bandeirantes em busca de ouro que ocuparam aquela região do sudeste do estado, quando surgiu Natividade, Almas, Dianópolis, Paraná, aquelas cidades surgiram naquela época, Conceição, Monte do Carmo, e algumas surgiram devido a esse garimpo de ouro no século XVIII, igual Porto Nacional e Peixe, porque as pessoas vinham pelo rio Tocantins e era o porto de Fio. Então nós tivemos aquela primeira ocupação, que eu chamo a primeira frente de desenvolvimento Tocantins. E nós ficamos aí durante muito tempo, esse vazio demográfico, até que na década de 40, na década de 40, 1940, durante a Segunda Guerra Mundial, o cristal de rocha tinha um valor muito grande naquela guerra, principalmente para a construção de radar, e foi um minério muito valorizado. E vieram muitos garimpeiros, entre eles o meu pai,
que veio para cá na década de 40, é quando nós tivemos a segunda frente de ocupação do Tocantins, foi quando ocupamos ali Cristalândia, Pium, Dueré, Formoso, Piquezeiro, Xambioá. Qual era a atividade Era em busca de cristal de rocha. Meu pai veio para cá em busca de cristal de rocha. Para você ter ideia, naquela época eles extraíam o cristal com picareta e uma pá, e esse cristal que era extraído aí, ele era vendido para o Rio de Janeiro em avião monomotor. Não é por acaso que Porto Nacional se transformou em uma cidade que chegou a ter o maior número de pilotos proporcional ao número de habitantes, porque as pessoas vinham para ali e compravam cristal em Dueré, Cristalândia, aquela região, e levavam de avião monomotor para o Rio de Janeiro. Então foi a segunda frente de desenvolvimento que nós tivemos no estado de Tocantins. E eu vivi ela através de meu pai, e também já quando criança, já no final dessa fase, eu ainda fiquei nos garimpos de cristal naquela época, acompanhando essa fase de desenvolvimento. Nós continuamos numa região isolada, sem estrada, sem nada, até quando surgiu a terceira frente de desenvolvimento do estado de Tocantins, que foi quando Juscelino Kubitschek construiu Brasília e construiu a nossa Belém Brasília, que foi no final da década de 50 à década de 60. Então eu chamo a terceira frente de desenvolvimento do Tocantins, quando nós tivemos a construção da Belém Brasília, aí que nós começamos a ter rodovias desse estado. Porque antes, ou você ia pelo Rio Tocantins ou pelo Rio Araguaia, ou através de avião monomotor, na maioria monomotor. Aí nós tivemos a terceira frente, que foi com a construção da Belém Brasília, onde surgiu várias cidades ao longo da Belém Brasília. Foi a terceira ocupação, e nessa época vieram muitos paulistas e mineiros para a pecuária do estado de Tocantins. Então foi a terceira frente. E nós tivemos a quarta frente de desenvolvimento, na década de 80, quando o governador Ari Valadão construiu o projeto Formoso, que tirou os Tocantins de uma agricultura de subsistência e passamos a ser o terceiro maior produtor de arroz do país. Ainda norte de Goiás, né? Ainda norte de Goiás. Nós só perdemos hoje para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Somos o terceiro produtor de arroz, e com isso vieram muitos gaúchos paranaenses e descobriram o potencial nosso para a produção de milho e soja. Né? Então foi a quarta frente de desenvolvimento, que ela aconteceu junto com a criação do Estado e a construção da nossa capital. Então foi a quarta frente de desenvolvimento do Estado de Tocantins, foi quando veio Roberta Tum e outras pessoas para o desenvolvimento. Eu, quando digo para a frente Tocantins, que eu quero construir a quinta frente de desenvolvimento do Estado de Tocantins. O que é a frente que eu quero fazer? É a fase da industrialização, de trazer ciência, tecnologia e mudar o perfil da economia do estado de Tocantins. Eu sou uma pessoa encantada com o estado de Tocantins. Nós temos aquilo que o mundo inteiro hoje discute, que é a segurança alimentar. O estado tem uma facilidade muito grande para produzir alimentos. E a outra é a questão da segurança energética. O estado tem um potencial muito grande para produzir energia. E eu não tenho dúvida com uma gestão... Fora do modelo tradicional? Da energia elétrica? Hoje nós temos um potencial muito grande de elétrica, e outras, como a energia solar e outras que a gente pode muito bem produzir no estado. Laureza, eu quero te fazer uma pergunta. Eu estou aqui como testemunha dessa história há 34 anos. Eu me lembro bem que nós tivemos naquele primeiro bloco da União do Tocantins, o Siqueira sempre foi movido muito pelo amor e o ideal ao Tocantins. A gente não via no Siqueira assim, não, ficar rico, grandes bens e tudo. E tinha delineado um projeto que até tinha um mote, né? Que era a livre iniciativa e a justiça social. Depois disso, nós temos o rompimento com a União do Tocantins se quebrando, Marcelo Miranda e Brito Miranda aí assumindo o comando do Estado. E aí nós temos esses últimos anos, que foram anos de instabilidade para o Tocantins. Você tem um governador que assume da Assembleia, que Mauro Carles, e aí a gente entra numa história que era pagar a conta, né? Porque o Estado tinha ficado asfixiado com a folha alta, pagar a conta, juntar dinheiro, fazer obras. Perdeu-se, na minha opinião, um projeto de Estado. Na sua concepção, nessa condição de pré-candidato a governador,
há como a gente retomar uma visão do Tocantins, do agora para o futuro, uma coisa que não seja só de 4 em 4 anos o governo? Roberto, nós temos que ter um planejamento para o futuro. O Tocantins está apresentando são de homens que não tenham, que sejam idealistas, homens e mulheres que têm ideais não patrimonialistas. Acho que a política tem que ser o patrimônio do político é deixar um bom legado para a sociedade. E o Tocantins, quando eu falo, vamos para frente Tocantins, que eu falo construir a quinta frente, é o que eu estou fazendo hoje, fazendo um planejamento, vendo a vocação de cada região do Estado e já pensando o que eu vou desenvolver, né, em cada região. Para mim, o Estado brasileiro, que eu mais admiro, que eu tenho um apreço muito grande, um modelo que eu gosto é o modelo de Santa Catarina. Foi um Estado que desenvolveu por completo, não é só a capital, mas todo o Estado, e é isso que eu quero fazer para o Estado de Tocantins. Para mim, o território, cada município é igual ao ser humano. O ser humano, cada um tem uma vocação. Um é para música, outra é para o esporte, outra é para ser empreendedor, outra é para ser servidor público. Então, o que cabe ao poder público? É fomentar, fortalecer a vocação de cada ser humano, como também fortalecer a vocação de cada município. Então, o que eu pretendo fazer do Estado de Tocantins? Eu quero pegar cada região, ver a verdadeira vocação daquele município e potencializar essa vocação. Fazer o quê? Industrializar, nós temos que passar para isso, nós não podemos continuar vendendo milho, por exemplo, e soja milho, por exemplo, para o Paraná e comprando produtos que foram produzidos do Paraná, industrializados do Paraná, aqui no estado de Tocantins. Por exemplo, hoje nós compramos derivados do suíno, derivados de aves, que às vezes foram com milho que foi daqui do estado de Tocantins. Nós temos que mudar isso. Temos que deixar de ser um exportador de proteína vegetal e passar a ser exportador de proteína animal, agregando valores. Você vai nos municípios nossos, por exemplo, quando você vai ali no município, você vê grandes lavouras, mas você não vê aquilo que você vê no Paraná. Quando você vê uma lavoura no Paraná, você vê ao lado a agroindústria produzindo, dando emprego, dando oportunidade para a nossa gente. Você tem que verticalizar a nossa produção. Porque a partir do momento que você faz isso, você cria emprego, você desenvolve. Se você olhar o estado de Tocantins, nós temos crescido as grandes cidades, mas a maioria dos pequenos municípios continua, às vezes, do mesmo tamanho, sem emprego, sem oportunidade. Do FM 0,6. Então, nós temos que mudar essa realidade, nós temos que criar emprego, desenvolver o Estado, e para isso tem que ter planejamento. Nós não podemos ter governantes que sem planejamento, não, deu dinheiro aí, faz isso, começa a obra, para. Vou te dar um exemplo. Em Araguaína, tem um hospital, está com 14 anos que iniciou o hospital, não terminou. Quer dizer, isso é falta de planejamento. Gurupi também não estava quase. Para aí, eu vou chegar em Gurupi. Gurupi está com 12 anos, começou um hospital lá em Gurupi, e até hoje não terminou. Quer dizer, isso é falta de planejamento. Eu fui prefeito, não teve uma obra do meu antecessor que eu não terminasse dentro de um ano. Então você tem que priorizar a gestão. Você não pode deixar recursos públicos sem dar retorno. Nós temos que desenvolver, fazer a gestão descentralizada, desenvolver Palmas, mas também desenvolver as cidades polo. É o desenvolvimento, a espiral. Quando você tem uma cidade, um polo de desenvolvimento, ele vai desenvolvendo toda a região em toda aquela cidade. Quando deputado estadual, Paulo Cid, queria candidatar ao governo do estado, nós fomos em Santa Catarina observar o modelo que eles tinham adotado lá. E o que eles fizeram foi isso, desenvolver as cidades polos, consequentemente as cidades menores foram desenvolvendo, e é isso que nós temos que fazer no estado de Tocantins. Nós temos um estado rico, com potencial muito grande, nós temos que mudar essa realidade da nossa gente. Um estado que tem muito minério, um estado que tem muitos produtos que nós podemos industrializar. Qualquer projeto político tem que se organizar eleitoralmente, né? A gente sabe que o Estado hoje tem grupos políticos. Hoje, o grupo do governador Wanderley Barbosa é um grupo que vocês começaram juntos, houve aí muita conversa, muita coisa que atravessou um pouco essa relação. E eu gostaria de saber do senhor, como é que o senhor está construindo essas parcerias, partidos, líderes, para dar uma robustez nesse seu projeto e chegar competitivo no momento certo? Roberta, tudo que eu fiz em minha vida foi planejado. Eu fui
líder estudantil em Uberaba, saí de uma cidadezinha pequena, do Dueré, cheguei lá, consegui ser presidente de diretório acadêmico. Lá da faculdade eu já dizia que eu ia ser vereador da minha cidade, a 1.200 quilômetros de Dueré. Cheguei a conseguir ter 10% dos votos da cidade, mesmo estando em Uberaba, a 1.200 quilômetros. Depois eu falei que ia ser deputado estadual. Quando eu falei, as pessoas se assustaram. Nossa, de Dueré, até o irmão meu chegou a dizer, você não tem dinheiro em Dueré, não tem voto, como é que dá certo o projeto? Ele falou, vai dar certo. Eu saí nos municípios, pregando as minhas bandeiras, dizendo o que eu queria para a região, e o povo entendeu isso. E tive uma votação, fui o quinto deputado mais votado na eleição de 94. Eu até lembro que uma vez Siqueira Campos estava lá em Dueré, falei, governador, eu sonho com asfalto vindo lá de Araguaçu, passando em Sandolândia, passando em Formoso, chegando em Dueré, Dueré Aliança, de Aliança a Lagoa da Confusão, de Alagoa para Cristalândia, não tinha asfalto nenhum daquela região. E eu, quando fiz esse discurso, quando eu saí embaixo, um amigo meu falou assim, Laurez, eu gostei do seu discurso, só achei a estrada longa, mas eu sou um sonhador. Então, hoje eu sonho com o Estado de Tocantins, um Estado desenvolvido, um governador que olha o potencial turístico do Estado e escolha, eu, por exemplo, no meu projeto, eu já estou escolhendo 10 cidades que têm potencial turístico, sem investir nisso, fazer com que isso cria emprego e oportunidade para a nossa gente. Nós temos a maior ilha fluvial do mundo, nós temos a ilha que tem 10 aldeias indígenas, nós podemos fazer um grande centro de eventos ali dentro da ilha do Bananal, para que o índio possa mostrar o seu artesanato, a sua culinária, a sua dança. E eu tenho certeza que será um grande atrativo turístico para o mundo inteiro. Eu conheci um modelo desse, por exemplo, em Nova Zelândia, e vai gente do mundo inteiro conhecer aquilo. Agora você imagina no Tocantins, você tem um centro de eventos. Eu, quando secretário de Indústria, Comércio e Turismo do governo Siqueira Campos, fiz uma pesquisa dentro do Japão, o que eram as coisas que eles mais gostariam de conhecer aqui dentro. O que eles falaram na aldeia indígena, os índios. Então, quer dizer, nós temos uma grande, a maior ilha fluvial do mundo, com várias aldeias dentro, para quem gosta de pesca, com muitos lagos para pescar. Então, são vários atrativos turísticos, falta um governante com essa visão. Mas o senhor está falando de novo de projetos, e eu queria saber de aliança política para fortalecer esse projeto. Deixa eu te falar. Minha aliança política, primeiro, é com o povo. Você tem que ter um bom conceito com as pessoas. Tem muita gente que acha que a classe política é quem domina a política. Eu prezo muito a política, valorizo muito quem faz política, eu sei que é uma atividade difícil, mas a minha primeira preocupação é de estar bem com o povo. Então, daqui até abril, eu não estou preocupado em fazer aliança com ninguém. Não vou definir quem vai ser meus parceiros, a senadora, nada. Daqui até abril, eu vou trabalhar o nome de Laurez Moreira, dizer o que eu penso, que eu quero para ser governador do Estado. Ainda não tem um compromisso de chapa majoritária de partidos? Nada. De abril para frente nós vamos fazer isso, depois passar o prazo de filiação, vou saber quem está afiliado e não. Minha única preocupação é com o povo. Essa história de você dizer que a classe política que manda na política, isso é uma ideia totalmente equivocada. Nós já vimos vários cidadãos foram eleitos nesse país, e agora mesmo tivemos a eleição do Eduardo. Eduardo saiu contra a máquina financeira poderosa do Estado, do município, uma campanha com muito dinheiro, e ele saiu com a história do pai dele e conseguiu ser eleito. Nós tivemos vários presidentes que já foram eleitos dessa forma, em vários estados já tivemos esse tempo. O que eu tenho a preocupação é de ter credibilidade, confiança, e as pessoas saberem que quem conhece Laurez Moreira confia, que eu tenho projeto para o Estado. Eu tenho que convencer as pessoas. É por isso que eu levanto cedo e durmo tarde e converso todo dia com um número maior de pessoas possível, dizendo o que eu penso para o Estado. Eu não tenho dúvida, quem decide a eleição é a população e não a classe política, que eu também não dispenso apoio. Você vê que eu não falo de ninguém, eu não fulanizo, e eu tenho um projeto para o meu estado do Tocantins, é isso que eu tenho preocupação. Vice-governador, como que está hoje a sua relação com o governador Wanderley Barbosa? Tranquila, eu fui eleito. Melhorou? Porque teve um momento mais de atrito, depois eu percebi vocês mais juntos, andando juntos, em eventos juntos. Deixa eu te falar, eu nunca deixei de ir no evento, que eu acho que é importante eu ir. Eu, no início do governo, eu percebia que o governador gostava que eu estivesse junto, eu sempre ia. Chegou um momento que eu percebi que ele não queria isso, eu também fui cuidar.
Naquele momento eu procurava ajudar na gestão do Estado, dizer aquilo que eu penso, o que é importante para o Estado. Quando eu percebi que minhas ideias não estavam sendo aceitas e que eu não sou homem de ficar quieto, eu resolvi fazer um planejamento do Estado Tocantins. Eu conheço todo esse Estado Tocantins, o potencial de cada município, mas as coisas evoluem. Eu estou conhecendo mais, com mais profundidade, discutindo com a população, fazendo as pessoas me conhecer melhor para um projeto do Estado. Eu fui eleito vice, ele foi eleito governador. O governador tem o direito de escolher quem ele quer que faça parte do seu governo. Eu tenho a convicção de que eu não estou sendo convidado para fazer parte das ideias do governo dele. Então eu deixei ele à vontade, isso não me traz mágoa nenhuma, problema nenhum, eu compreendo, vice, meu papel é outro. Então eu sou uma pessoa que eu trabalho dia e noite, então o que eu estou fazendo agora? Eu estou indo nos municípios, vendo as necessidades das pessoas, do empreendedor, do cidadão mais simples desse estado, que precisa, levantando o déficit habitacional. Quero fazer um grande programa habitacional para esse estado, dar casa para quem precisa, que não tem nada mais triste para uma dona de casa, para uma mãe, do que não ter um lar para colocar seus filhos. Essas coisas que eu quero resolver do Estado, ver as escolas que precisam ser melhoradas, ver o que nós podemos fazer para melhorar a educação do Estado. Eu não tenho dúvida que o Estado do Tocantins, bem administrado, será uma das grandes referências do Brasil. Nós temos um Estado que tem uma receita que eu considero boa, porque nós temos um orçamento que, para o próximo ano, deve chegar em 20 bilhões. Isso muito bem administrado, dá para a gente ter educação de qualidade, dá para ter saúde de qualidade. É isso que eu quero trabalhar no Estado de Tocantins, para que tenhamos isso. Eu tenho a convicção de que nós vamos sair da 24ª economia do país e para a 15ª, 16ª economia. Porque potencial para isso o Estado tem. E é isso que eu quero trabalhar. O senhor está no comando do seu partido, que é o PDT, e um dos maiores, uma das metas dos partidos hoje, até por uma questão de sobrevivência, fundo partidário, tempo de televisão, é eleger deputado federal. Como é que está, dentro do seu projeto de governo, ao governo, está esse fortalecimento também do PDT, de buscar lideranças, de trazer uma chapa forte, viável? Tranquilo, nós vamos fazer isso agora até abril, e depois disso nós vamos sentar com os outros partidos e discutir a composição, os candidatos ao Senado, candidato a deputado federal, tanto do PDT como dos partidos que nós vamos compor, aliados. Tá certo. Governador, muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Eu vou deixar aberto para o senhor fazer a sua conclusão e dizer quais são os próximos passos desse projeto Laurez 2026. Eu vou continuar da maneira que eu estou, visitando as pessoas, visitando as entidades classistas, sindicatos, os setores representativos da sociedade, conversando com o cidadão tocantinense e vendo a demanda de cada região, o que precisa ser construído no Bico, o que precisa ser construído em Araguaína, em Colinas, Guaraí, no sudeste do estado, na região do Jalapão, o que nós precisamos fazer. Então, minha ideia é essa, desenvolver o estado Tocantins, buscando a vocação de cada região. É isso que eu vou fazer e minha ideia é essa, fortalecer o meu partido até abril. Depois de abril eu vou sentar com as outras forças políticas e formar uma nominata para a gente disputar a eleição e ter uma eleição vitoriosa. Eu não tenho dúvida disso. Tudo que eu sonhei em minha vida deu certo. Eu sou de uma cidadezinha pequena, fui criado, não tinha ninguém com curso superior, fui alfabetizado por professor que só tinha um primário, não tinha televisão, não tinha água encanada, não tinha conforto nenhum. E tudo que eu sonhei em minha vida deu certo. Quando eu saí do ERA, eu saí sonhando de ser advogado, voltei advogado. Eu tenho a OAB do Tocantins 84B, uma das primeiras. Depois comecei a sonhar em ser deputado estadual, virei deputado estadual. Depois coloquei o projeto de ser deputado federal, deu certo o projeto. Depois eu coloquei o projeto de ser prefeito de Gurupi, fiz a administração que eu sei com 95% de aprovação. Melhorei todas as áreas daquele município, educação, saúde, infraestrutura, modernizei a gestão pública naquele município e agora saí para vice com o ideal de construir uma candidatura ao governo do Estado. Eu sou das terras dos cristais, cristal, eu nasci
A casa que eu nasci era muito simples, depois andaram garimpando, descobriram que tinha muito cristal de rocha ali debaixo onde eu nasci. Cristal traz muitas aspirações, traz muita coisa boa para a vida da pessoa, prosperidade. Então, graças a Deus, sou político, não sou patrimonialista, não faço política com esse ideal, e sim, ideal de servir. Eu vejo política como uma missão. Para mim não tem nada melhor do que você deixar um bom legado. Quer te dizer, Roberto, que me inspira na política são homens iguais, Pedro do Vivo, que tirou Goiás, capital velha, de Goiás velho, levou para o Planalto Central, construiu a bela Goiânia, que trouxe desenvolvimento para Goiás. Políticos igual Juscelino Kubitschek construiu Brasília, nossa Belém Brasília, que mudou a realidade do Brasil. E políticos igual Siqueira Campos, que construiu Palmas, que criou oportunidade para muita gente. Esses políticos que me inspiram e é nesse caminho que eu vou. E eu quero aqui convidar o povo do Estado de Tocantins para construir a quinta frente de desenvolvimento. Será a quinta frente que nós vamos fazer desenvolvendo o Estado de Tocantins. Vamos para frente, Tocantins. Obrigada, Laurês.